Olá, estudantes de matemática. Para falar sobre divisão de números complexos, vamos entender antes o significado do conjugado de um número complexo. Considerando o número complexo na sua forma algébrica, então vou escrever aqui o número complexo de uma maneira genérica, ou seja, A mais BI, onde A e B são números reais, então esse número A mais BI é um número complexo. Nós chamamos de conjugado desse número complexo Z, e representamos pelo Z com esse traço em cima, ao número A menos BI. Então o que aconteceu? A única mudança que aconteceu aqui é que o sinal da parte imaginária desse número complexo foi trocado. Então vamos ver alguns exemplos aqui de números complexos. Um exemplo 1 é Z igual a 2 mais 3i. Então, o conjugado desse número é igual a 2 menos 3i. Vamos ver um outro exemplo. O número complexo Z igual a menos 3 mais 4i. O conjugado desse número complexo é igual a menos 3 menos 4i. Um último exemplo, Z igual a menos 5 menos 2i. Então, o conjugado desse número complexo, vou fazer aqui do lado, é igual a menos 5 mais 2i. Portanto, para escrever o conjugado de um número complexo, basta fazer a mudança do sinal da parte imaginária desse número complexo. Agora vamos falar sobre a divisão. Então, como um exemplo, vamos dividir 1 por 2 menos 3i, ou seja, essa é a divisão de um número complexo. Para fazer essa divisão, nós vamos pensar no módulo do denominador. Vamos olhar para esse denominador aqui e vamos ver qual é o módulo dele. O módulo de 2 menos 3i é 2 mais 3i. Então, basta que nós façamos a multiplicação dessa fração pela fração que tem no denominador o módulo desse denominador da nossa fração original, ou seja, 2 mais 3i. Então eu coloco aqui no numerador e no denominador 2 mais 3i, porque esse 2 mais 3i é o módulo desse denominador. Vejam que essa fração ela resulta em 1, porque o numerador é igual ao denominador. E quando eu multiplico uma fração por 1, eu não estou alterando o valor dela. Na verdade, esse é um artifício matemático para que a gente consiga fazer essa divisão. Então vamos calcular ali. 1 que multiplica 2 mais 3i é 2 mais 3i. E no denominador, nós temos que multiplicar 2 menos 3i por 2 mais 3i. Aqui nós temos o produto de uma soma por uma diferença. Então, relembrando os produtos notáveis, o resultado dessa multiplicação é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Então, no numerador eu não vou mexer, 2 mais 3i, e no denominador, 2 ao quadrado é 4, menos 3i ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9, e que multiplica o i ao quadrado. E i ao quadrado, pela definição de números complexos, é menos 1. Assim,
O resultado fica 2 mais 3i, dividido por 4, menos 9 vezes o menos 1 é 4 mais 9. Ou seja, nós ficamos com 2 mais 3i sobre 13. Está feita a divisão de números complexos. Vejam que nós não temos mais um número complexo no denominador. Isso quer dizer, posso até escrever aqui, separando a parte real da parte imaginária. Então, eu tenho 2 sobre 13 mais 3 sobre 13i. Esse é o resultado da divisão de 1 por 2 menos 13i. Um outro exemplo de divisão de números complexos é 3 dividido por 1 mais raiz de 2i. Então, o primeiro passo, nós vamos pensar em qual é o conjugado do denominador dessa fração. Ou seja, 1 mais raiz de 2i tem como conjugado 1 menos raiz de 2i. Então, o que a gente faz? A gente multiplica essa fração por outra fração cujo numerador e denominador são iguais, porque aí essa fração vai resultar 1, e quando eu multiplico um número por 1, eu não estou alterando o seu valor. Então, vou multiplicar aqui por 1 menos raiz de 2i, e aqui por 1 menos raiz de 2i. Agora eu faço essa multiplicação. É 3 vezes o 1, que é 3, e 3 vezes o menos raiz de 2i. Então, fica menos 3 raiz de 2i. E no denominador, como eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, basta que eu faça o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, fica o quadrado de raiz de 2i. No numerador, eu não altero, fica 3 menos 3 raiz de 2i. E no denominador, 1 ao quadrado é 1, menos raiz de 2 ao quadrado é 2. E i ao quadrado, pela definição, de números complexos, nós sabemos que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, é 2 vezes o menos 1. No numerador não muda, fica 3 menos 3 raiz de 2i. E no denominador fica 1, menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Assim, nós ficamos com 3 menos 3 raiz de 2i dividido por 3. Como a parte real e a parte imaginária são divisíveis por 3, basta que a gente faça a divisão. Então, fica 3 dividido por 3 é 1, menos 3 raiz de 2 dividido por 3 é raiz de 2. Raiz de 2i. Então, esse é o número resultante da divisão de 3 por 1 mais raiz de 2i.